Olá, vamos gravar mais uma aula. Hoje a nossa aula será sobre sessão plenária do Tribunal do Júri, né? Uma sessão do Tribunal do Júri. Por que eu estou gravando essa aula? Porque eu gostaria muito de ajudar aqueles colegas que estão ingressando na magistratura e tem o medo, né? O Tribunal do Júri ele traz um medo, traz um temor, né? E também, eu acredito que os colegas, né, os advogados, promotores de justiça e até mesmo aqueles servidores que trabalham no Tribunal do Júri durante um certo tempo, ver uma maior tranquilidade, mas aqueles que têm que ir trabalhar a primeira vez sempre é muito temido o Tribunal do Júri. Mas eu vou tentar desmistificar isso colocar de uma forma mais simples, né, para que possamos entender melhor. E a dinâmica do Tribunal do Júri verá que não é essa coisa toda. Eu tive, eu tive a triste experiência, né, dos meus primeiros atos como magistrado, foi presidir o Tribunal do Júri, né? Então, eu fiquei assim, com aquele terror, né, de, olha, você tem que fazer o tribunal, você tomou posse hoje, amanhã você já tem que enfrentar um tribunal de júri. O substituto não pode recusar aquela missão que lhe é dada, né? Mas te confesso que eu não sabia por onde começar. Mas deu tudo certo, graças a esse primeiro dia de magistratura no Tribunal do Júri, me fez enfrentar vários outros tribunais de júri difíceis durante a minha carreira. Bom, vou te passar um roteiro prático, né, de como a gente realiza no Tribunal do Júri para que não tenhamos aqui maiores complicações. Olha só, o Tribunal do Júri é lógico que ele não começa naquele dia que você, naquele dia que você está ali presidindo, o juiz está ali presidindo a sessão do Tribunal do Júri. É claro que ele começa bem antes, né? Desde a formação da lista dos jurados, né? Primeira fase do processo, né? Tem também todos aqueles procedimentos da escrivania, né, que foram cumpridos antes, né? Intimar a parte, intimar Ministério Público, intimar a defesa, intimar jurado para estar presente, intimar testemunha, né? Tem todo um ato antes disso, né? Mas vamos lá. Quem que tem que estar, quem são necessários estar no Tribunal do Júri no dia da sessão, né? Vamos começar. O juiz, né, para presidir o ato, o Ministério Público para exercer a acusação e o advogado de defesa para exercer a defesa. Lembrando que, em algumas situações, o Ministério Público pode contar ainda com o assistente de acusação. Então, mas o essencial, o Ministério Público, advogado de defesa. Temos como auxiliares do juiz, né? Nós temos o escrivão, nós temos os oficiais de justiça e, às vezes, a questão da segurança, a força de segurança, né? Policiais, por estar ali prestando a força de segurança ao juiz, que o juiz presidente é o responsável por aquela sessão, certo? Ele é o responsável, ele aqui, ele é o responsável por conduzir todos os trabalhos, ele é o responsável por corrigir todos os trabalhos, de garantir a segurança das pessoas que ali estão. E outra coisa, agora, quem mais nós precisamos, né? Estar ali, os jurados, né? Nós temos uma lista, teremos ainda uma lista aí de mais ou menos 25 jurados, podemos ter mais, né? É importante que tenham mais jurados. Por exemplo, pode sempre nomear os 25, sortear os 25, mas também tem que sortear um suplente lista. O suplente, geralmente eu sorteio 5 suplentes. Então, o que acontece?
nós já temos juiz, promotor, advogado de defesa, servidores que ali auxiliares do juiz, corpo de jurado também, né? Se estiver preso, o acusado se ele estiver preso, ele tem que estar na sessão. Se ele estiver solto, ele não precisa comparecer na sessão, né? E a vítima, se for tentativa, né? Se a vítima tiver sobrevivido, ela também pode estar ali. E, é claro, as testemunhas que serão ouvidas para convicção dos jurados. Pois bem, então vamos lá. Primeira coisa que o juiz deve fazer, né? O juiz-presidente, ao abrir, ele abre a sessão dizendo, né? Olha, juiz-presidente, saúde os presentes, agradece em nome do Poder Judiciário por terem, né, os jurados comparecidos, né, atendido ao chamado do juiz, pois ali estão para serem juízes e terão nesse dia uma missão nobre, que é a de julgar um outro semelhante. Em seguida, né, feito porque isso aí vai gerar um termo de abertura, que seu escrivão já está ali, é claro, fazendo todas essas anotações, certo? E aí, na presença de todos, né, o juiz começa a abrir a urna especial e fazer a verificação das cédulas correspondentes aos 25 jurados, né, que estejam ali. Recomendo, como eu disse, que esteja uma urna dessa forma. Olha só, é uma urna mais ou menos assim, só para vocês terem conhecimento, é uma urna que nós temos desse jeito, né? Uma urna onde nós teremos as células, né? As células, eu vou deixar aqui, e o juiz vai tirando os nomes, aliás, os nomes de cada um dos jurados, né? Está aqui, vai conferindo, o juiz vai conferindo todos os nomes dessas células e vai colocando onde? Vai colocando dentro de uma outra urna, que chama urna, olha só, jurados, ó, jurados sorteados. Então, olha só, ele vai fazendo a conferência. O juiz vai conferir todas as cédulas, né? Isso, nesse momento, o juiz faz todas essas conferências, conferiu as cédulas, né? Para ver se está ali. Aí, o que o juiz vai fazer? O juiz vai determinar que o oficial de justiça, o escrivão, quem estiver auxiliando, faça a chamada dos jurados. O que o escrivão vai fazer? Né? Ele vai pegar, como oficial de justiça, seja um ou outro, quem estiver te auxiliando ali. O juiz vai pedir que o escrivão ou o oficial de justiça faça a chamada dos jurados. E aí ele vai falando. Né? E aí o juiz recomenda, é bom o juiz falar assim, olha, senhor jurado, assim que for chamado o seu nome, o senhor fica de pé e diga presente. Presente, para quê? Para que o oficial de justiça vá anotando quem está ali presente. Então, jurado número 001, jurado levanta presente, jurado 002, presente. Né? É lógico que eu estou falando do número aqui, mas poderia ser nome, por exemplo, jurado 001 Alves de Jesus Neta, né? Jurado 002 Cristina da Silva, jurado 003 Alves Rosa Amorelli, Pinheiros, jurado 004 Lúcia Amorim, enfim, o juiz vai falando, o oficial de justiça, o escrivão vai falando os nomes e vai verificando se estão presentes. Aí o juiz verificou que está presente, que estão presentes, no mínimo 15, né? O juiz pode instalar a sessão, certo? Você verificou que está pelo menos 15 jurados. Por que a chamada do jurado vem antes da chamada das partes? Porque se o juiz verificar que não tem nenhuma
não tem um mínimo de 15 jurados, não tem como formar o conselho de sentença. O mínimo tem que ser 15 jurados. Bom, se o juiz verificou que tem 15 jurados, ele instala o conselho de sentença. Mas vamos dizer que ele viu que deu só 15 ali, o que é bom ele fazer? Ele já fazer o sorteio também dos suplentes, né? Chamar mais gente se tiver outro júri na mesma temporada. Então é bom que o juiz faça isso, né? Já faça o sorteio para o próximo júri de outros mais jurados, no mínimo mais 5, né? Para poder formar e ter aí os jurados necessários para a próxima sessão, tá? Olha só, então, havendo um número legal de no mínimo 15, o juiz-presidente declara instalada a sessão da reunião periódica do júri. Então, vamos lá. Em seguida, são colocados na urna especial as cédulas correspondentes aos jurados presentes. Então, verificou, né, verificou. Aí, o que o juiz vai fazer? O juiz vai pegar, né, como eu disse, vai pegar de todos, olha só, estou simulando aqui. O juiz vai pegar, ele vai pegar as cédulas correspondentes, né? O oficial de justiça, com um papel na mão da chamada, vai conferindo, o juiz vai pegando. Jurado número 2 está presente? Jurado número 1 está presente? Está. Então, coloca na urna. Jurado número 002 está presente? Fulano de tal, está. Jurado número 003 está presente? Sim, está. Me colocar. Jurado 004 está presente? Não, não está. Retira, então, não coloca na urna onde vai ser sorteado. Jurado 005 foi pedido dispensa. Pediu dispensa, então não coloca. Deixa para cá. Né? Vai separando. Então, o que é isso? Eu estou preparando a urna para fazer a votação. Ok? Então, isso é chamado, aí é feito, inclusive, um termo de verificação das cédulas. Né? À medida que eu vou pegando, ou conferindo a cédula com a lista dos jurados que compareceram, eu vou colocando dentro da urna da segunda urna essa, de onde retiraremos os nomes para serão sorteados, ok? Então, olha só, caso você, por exemplo, pode até acontecer, não é? Igual em cidades pequenas, onde todo mundo conhece todo mundo, de repente não deu ali um número mínimo de 15, né? Alguém faltou, pode o oficial de justiça ligar, tentar ligar para que eles ligar, entrar em contato com aqueles jurados, porque às vezes o cara esqueceu, às vezes o jurado foi intimado e ele esqueceu, está ausente, né, ou está atrasado, né, às vezes precisa de formar um número mínimo ali, já aconteceu, isso acontece. E é importante também, né, o jurado, o oficial de justiça também entrar em contato com aquele jurado faltoso, né, não justificou, né, isso é importante também. Então, vamos lá. Em seguida, o juiz-presidente anuncia que será submetido ao julgamento o réu, né, fulano de tal, o qual responde à ação penal, número tal, e é autor da ação do Ministério Público, como em curso nas sanções penais, do artigo tal, né, do Código Penal, ou seja, o 121, parágrafo 121 caput, ou 121, parágrafo tal, inciso tal, né, parágrafo 2, inciso 4, 5, ou inciso 1, 2, ou, enfim, vem ali a capitulação. Então, olha só, o juiz, a partir desse momento, o juiz-presidente determina que sejam apregoadas as partes, né? Se o acusado estiver solto e presente, ele se apresenta e senta ao lado do advogado. Se estiver preso, manda o carcereiro que traga em plenário e tome assento junto ao defensor.
E olha só, por que que o juiz fala isso nessa... Olha, o que vai acontecer nesse momento? A, o secretário, o oficial de justiça, o escrivão, vai fazer, né, a chamada das partes. O que que ele vai dizer? Né? Vai dizer assim, ó, por exemplo, né, da 30ª sessão da primeira temporada do Tribunal do Júri da comarca de, vamos dizer, Jussara, realizada na data de 16/3/2023, às 10 horas, presidido pelo juiz Liscamar Fernandes da Silva, tendo como representante do Ministério Público a promotora fulana de tal, como assistente de acusação o advogado fulano de tal, e como defensor o doutor fulano de tal, né? Eu falo do advogado e consta o AB dele também, assim como o assistente de acusação, e fala o processo metido ao julgamento, ação penal, número 0039XXXX, né? E aí, réu, fulano de tal, vítima, fulano de tal, representante do Ministério Público, a doutora promotora fulana de tal, assistente da acusação, fulano de tal, advogado fulano de tal. E aí você vai colocando a infração, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º do Código Penal Brasileiro, testemunhas pela acusação, ou seja, os testemunhos arrolados pela acusação, Lourenço da Silva, Rodrigues da Silva, Gonçalves dos Santos, Duarte Nascimento, ou seja, o termo de chamada é isso, né? Nesse momento feita a chamada das partes, né, o que vai acontecer? O acusado vai sentar do lado do advogado, se ele estiver presente, porque pode acontecer do tribunal do júri ser realizado sem a presença do acusado, né? Pode acontecer do acusado não querer comparecer ao ato, se ele estiver solto. Claro, ele foi intimado, né? Ele tem que ser intimado, ele não pode realizar o júri do acusado que não foi intimado, né? Ele tem que ser intimado. Agora, uma vez intimado, ele comparece se quiser. Pois bem, nesse momento, né, nesse momento, o juiz vai indagar as partes sobre a dispensa de algumas testemunhas, testemunha ausente, por exemplo. Tá faltando testemunha, a testemunha não compareceu, né? Aí, nesse momento, o juiz pergunta, senhor promotor, está faltando aqui uma testemunha do senhor, o senhor vai dispensar, ou o senhor deseja que seja tomada alguma providência, né? Geralmente, eu quero a condução coercitiva, né? Isso determina o oficial de justiça fazer a condução coercitiva da testemunha. Caso não exista essa necessidade, o promotor vai dispensar, né? E não é só o promotor, a situação também do advogado. Às vezes ele então, o Ministério Público contra a Defesa entende que não é necessário o oitivo daquela testemunha ali naquele momento, é melhor dispensar, né? Mesmo porque, às vezes, foi uma testemunha que até já foi ouvida na primeira fase do processo, e às vezes o promotor fala assim, olha, eu dispenso a oitiva dessa testemunha, mas eu quero que seja exibida durante a instrução a, a oitiva dela na primeira fase do júri. Isso é possível? É possível. Não tem essa dificuldade. A mesma coisa pode acontecer com o advogado. Da mesma forma também que ele pode pedir que seja dispensar, por exemplo, às vezes é uma testemunha de uma outra comarca, mora em outra cidade, ele pode pedir para exibir, né, a audiência, a gravação da audiência que ocorreu lá na comarca dele, na comarca onde foi ouvido na carta precatória. Então, lido ali o depoimento dele, né, dessa testemunha. Então, nesse momento, a gente nós já temos, olha só, nós já temos, no mínimo, os 15 jurados, nós já temos as partes, nós estamos fazendo a chamada das partes, nesse momento, né? Nesse momento. Então, o juiz-presidente, o que o juiz-presidente faz, né?
o juiz-presidente vai afirma, né, o juiz-presidente afirma que irá proceder ao sorteio dos jurados para compor o conselho de sentença, né, advertindo a todos sobre os impedimentos, suspeição e incompatibilidade constante lá no artigo 448, 449 do Código de Processo Penal. É interessante que o juiz leia esse artigo. Porém, antes do juiz fazer isso, você tem que tomar o seguinte cuidado, né? É muito importante isso, que eu chamo a atenção. Primeiro, recolher as testemunhas nas salas, recolher as testemunhas separadamente na sala, né? De preferência as testemunhas de acusação em uma sala e de defesa em outra sala. Bom, e que traga o acusado, se ele estiver preso, né, e se ele estiver presente, que ele também fique em local de destaque, né, próximo ao advogado de defesa. Para quê? Para que as pessoas vejam, né, para os jurados, ver quem será julgado, né? Por quê? Porque a todo tempo está falando o nome dessa pessoa, mas é importante que eles vejam, porque pode acontecer de um jurado falar assim, não, eu conheço essa pessoa, às vezes não, principalmente cidade do interior, todo mundo chama todo mundo por apelido, né? Às vezes está ali falando o nome dele o tempo inteiro, mas aí quando vê, fala, não, eu conheço esse fulano, esse cara é meu vizinho, meu amigo, eu conheço ele desde criança, eu conheço. Ou seja, ele pode se dar por suspeito, o jurado pode se dar por suspeito ali, ou impedido naquele momento, né? Então, é interessante que ele tenha, que ele saiba quem está ali, está sendo julgado naquele dia. Então, aí o que acontece? O jurado vai começar, nesse momento, o sorteio dos jurados. Então, as testemunhas já têm que estar recolhidas na sala, né, na sala própria para a testemunha, e o acusado tem que estar ali presente em plenário, se for o caso, se ele quiser comparecer, claro, quando ele estiver solto, quando estiver preso, ele é obrigado. Então, vamos lá. Aí, nesse momento, antes de começar o sorteio, isso aí é importante o juiz dizer isso, olha, ler lá o artigo 448. São impedidos de servir no mesmo conceito de sentença. Marido e mulher, ascendente, descendente, sogra e gênero ou nora, irmãos e cunhados durante o cunhadinho, tio e sobrinho, padrasto e madrasto e enteado. O mesmo impedimento ocorrerá em relação às pessoas que mantêm união estável, reconhecida como entidade familiar, né? Aplica-se aos jurados disposto sobre os impedimentos, suspeição e as incompatibilidades do estolgado, né? Nesse momento é importante, olha só, os membros do Conselho de Sentença, eles terão os mesmos impedimentos, as mesmas suspeição e as mesmas incompatibilidades do estolgado. Ou seja, se o juiz tiver interesse na causa, mesma coisa, o juiz não pode julgar. Se o juiz é parente ou amigo íntimo do acusado da vítima, o juiz não pode julgar. Se o juiz tem interesse na causa, ele não pode julgar. Se o juiz, de alguma forma, expressou, né, a vontade de acusar, de condenar ou de absolver, ele não pode julgar, né? Então, são essas situações. É importante o jurado saber disso. Não poderá servir o jurado que tiver funcionado em julgamento anterior do mesmo processo, independentemente da causa determinante do julgamento posterior, né? No caso do concurso de pessoas, houver integrado o conselho de sentença que julgou o outro acusado, então isso é muito importante. O juiz tem que ver essa situação. Olha, porque às vezes é um processo desmembrado. Vamos dizer que tinha mais de duas pessoas. Aí aquele o jurado participou do julgamento do primeiro processo e não pode participar do outro, do segundo processo, ou seja, do segundo acusado. Então, o juiz tem que tomar esse cuidado, né? Então, é importante você ler esse artigo, né, o artigo 448 do Código de Processo Penal. Olha só, tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado. Em tempos de redes sociais, às vezes, isso é muito usual, né?
a pessoa vai lá, faz um comentário na rede social do dia que o fato ocorre, né? Um cara desse deve ser condenado, né? Um cara desse deve, ou então um cara, nossa, o cara deve ser absolvido. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque se você tiver feito alguma manifestação nesse sentido, você é jurado, né? O jurado não poderá participar do julgamento. Então, o juiz tem que tomar cuidado com isso, esclarecer isso para o jurado, inclusive, né? Porque vai que ele fez um comentário lá e depois vai deixar seu trabalho todo perdido aqui, ok? É bom também você ler lá o artigo 44, então 448, 449, é muito, muito importante. Então, pronto. O juiz esclareceu isso. O juiz-presidente procede ao sorteio dos componentes do conselho de sentença, lendo em voz alta seus nomes. O jurado fica de pé. O jurado fica de pé, então o juiz vai lá, irmão, mexeu lá, né? Vamos dizer que ó, o juiz foi lá, mexeu, tirou jurado número 002. O jurado fica de pé, aí o juiz vai indagar as partes, se aceita ou recusa o jurado. E aí, olha só, cada parte pode rejeitar até 3 jurados. Então, o Ministério Público pode rejeitar 3 e a defesa pode rejeitar 3. E quem é que tem o direito de rejeitar primeiro, de acordo com a lei? A pergunta será feita à defesa primeiro. A pergunta de dispensa ou aceito será feita primeiro, dirigida à defesa. Então, senhor advogado de defesa, jurado número 002, está de pé aí. Aí a defesa, aceito. Ministério Público, aceito. Pode se aproximar, senhor jurado. Aí o jurado aproxima e o juiz, e aí, nesse momento, o oficial de justiça coloca as vestes, né, talares, ou seja, a veste, geralmente é uma capa, no ombro do jurado, né? A partir daquele momento, ele senta, ele foi, então, sorteado, ele é um jurado sorteado, né? Então, e assim sucessivamente, vem lá, de novo, o juiz vai lá, mexe, tira, jurado 004, defesa, defesa, excelência, está dispensado o jurado 004. Está dispensado, vamos dispensar está dispensado, né? Ou seja, precisa justificar? Não precisa. As partes não precisam justificar a dispensa, né? Tanto o Ministério Público quanto a defesa não precisa de justificar. Vamos lá, vamos para mais um jurado. Jurado 008. Defesa, aceita ou recusa 008? A defesa diz, aceito, excelência. Ministério Público, aceita ou recusa o jurado 008? Excelência, dispensa, Ministério Público dispensa. Dispensado, então, o jurado 008. E assim vai até, vai sorteando, pode acontecer de ser dispensado ali, cada uma das partes dispensar a quantidade de jurado, né, previsto em lei, ficando bem ciente, né, que cada parte pode rejeitar até 3 jurados. Mas, seguindo o sorteio, até vai nessa dinâmica até sortear os 7 jurados, né, os 7 jurados sorteados. Então, o jurado sentou ali, 7 jurados sentados, com os demais sorteados, né, todos sentados ali. Aí, o jurado sorteado deve permanecer em seguida, né, se dirigir ao assento do mesmo conselho de sentença, ficar todo mundo ali. Isso gera também um termo, chamado termo de sorteio dos jurados. Terminado o sorteio dos jurados, né, os, então, assim, atenção, muito importante, neste momento, ainda não dispensa os demais jurados. Por que você não pode dispensar o jurado? Porque assim, você já escolheu 7 sentados ali. E os demais estão lá no plenário, esperando. Pois só faça isso após consultar todos os jurados sorteados se estão aptos a permanecer até o fim do julgamento.
e se estão bem de saúde, pois o presidente ainda poderá sortear um outro jurado se perceber que um dos sorteados não possui condições, seja física, psicológica, social, religiosa e etc. E ainda o juiz, nesse momento, deve perguntar: fulano, vocês jurados aqui sorteados, os senhores são parente ou amigo íntimo de quem, do acusado que vai ser julgado hoje? Tem algum interesse na causa? Tem alguma suspeição, alguma incompatibilidade? Né? Porque algum impedimento, tem interesse na causa? Porque se eles disserem assim, ó, eu tenho, doutor, qual é o seu, qual é o seu impedimento? Ah, doutor, eu sou parente do acusado, né? Eu sou, então, assim, ó, eu sou cunhado da vítima, né? Eu sou parente da vítima. Ou seja, nesse momento você tem que substituir o jurado, né? Ele vai se sentir bem, aí você consulta as partes, sempre consultar, representante do Ministério Público, representante da defesa. E aí o que acontece? Você vai fazer isso exatamente para quê? Você vai fazer isso para garantir um julgamento tranquilo. Então, aí você pode retirar aquele jurado que manifestou e sortear um outro. Tá? Então, olha só, deve, neste momento, também sortear o suplente para próximo júri se estiver outros designados para a temporada. Então, é muito importante isso, né? Vai que você ainda não sorteou, é o momento de você sortear. Então, olha só, vamos lá. Jurado sorteado. Jurado sorteado, o que o juiz vai fazer nesse momento? Primeira coisa, presta atenção nisso que eu vou falar, que é muito importante. Determina o oficial de justiça que recolha os celulares. Em tempo de redes sociais, todo mundo tem celular, né? Tem vários aplicativos de comunicação. Então, o que é importante? É importante determinar o recolhimento dos celulares. Porque a partir daquele momento que você foi sorteado, você não pode ter comunicação com o mundo lá fora. Né? Ah, mas eu tenho que avisar o meu marido que, ah, que eu tenho que buscar o menino na escola, que tem que cozinhar o feijão. Tudo bem, você passa todo esse contato seu para o oficial de justiça, o oficial de justiça vai fazer isso, certo? Aí o homem fala, o jurado fala, hoje a minha empresa é dia de pagamento lá, eu quero pedir meu diretor financeiro que faça, né, uma coisa lá, uma coisa específica, né, um pagamento específico. Tudo bem, pede ao oficial de justiça para entrar em contato e fazer aquele pagamento específico que ele quer. Ou seja, o oficial de justiça está ali a partir daquele momento também à disposição dos jurados. E, neste momento, né, todos ficam, o juiz vai tomar, então, o compromisso. Né? Tudo sorteado, todo mundo tranquilo, vai aguentar, você já consultou eles, aí todos ficam de pé. Todos ficam de pé e o juiz vai fazer a seguinte exortação. O juiz deve ler o seguinte, né? O juiz vai dizer assim, ó, termo de compromisso do Conselho de Sentença. Ao 16º dia do mês de março do ano de 2023, nesta cidade, comarca de Justara, estado de Goiás, na sala do Tribunal do Júri, após o sorteio de 7 jurados, foi formado o Conselho de Sentença para julgar o réu, fulano de tal, e o juiz, presidente do Tribunal do Júri, levantando-se após eles todos os presentes, deferiu o referido conselho compromisso legal para a seguinte exortação. Aí o juiz pega e diz o seguinte: senhores jurados, em nome da lei, concito-vos a examinar com imparcialidade esta causa e a proferir a vossa decisão de acordo com vossa consciência e os ditames da justiça. Certo? Aí você pega e vai lendo o nome. Aí, em seguida, o juiz fala, em seguida, nominalmente chamados, cada um deles, por sua vez, respondeu. Aí você fala, jurado 020. Aí ele levanta a mão direita e diz, assim eu prometo. Lá, jurado 017. Assim eu prometo.
Jurado 024, assim eu prometo. Jurado 010, assim eu prometo. Jurado 07, assim eu prometo. Jurado 030, assim eu prometo. Jurado 033, assim eu prometo. Então, para constar, lavrei o termo que lido e achado, conforme vai diretamente assinado, né, a secretária faz o termo onde os jurados estão, a partir daquele momento, comprometidos. Então, o que o juiz vai dizer? Dizer aos jurados que, a partir deste momento, não mais poderão se comunicar uns com os outros sobre o fato, nem comunicar de forma alguma com o mundo lá fora. Ou seja, a partir do momento do compromisso, o jurado não pode mais ter, definitivamente não ter relação com o mundo lá fora, ou seja, comunicação com o mundo lá fora, e nem falar com os demais membros sobre os fatos. Pode conversar sobre qualquer coisa, menos sobre os fatos que está sendo julgado ali naquele momento, certo? Então, recorte os aparelhos celular, como já disse, recomendá-los, né, de qualquer necessidade de recado, informação, alguém onde se encontra deve ser dito alguma coisa, diga isso para o oficial de justiça, que o oficial de justiça vai tomar todas essas providências, correto? Então, a partir de agora, estão todos compromissados com o julgamento. Agora sim, agora é hora de dispensar os jurados, os demais jurados. Então, o que você faz? Os jurados não sorteados, né, você vai dizer a eles, olha, muito obrigado mais uma vez, o Poder Judiciário agradece por ter comparecido, ter atendido o nosso chamado, né, para que hoje julgar o senhor fulano de tal, o acusado fulano de tal, e quero aqui, desde já, agradecê-los pelo dia de hoje e dispensá-los. Quem quiser permanecer em plenário para assistir o julgamento, fique à vontade. Quem quiser ir embora, também poderão ir. Entretanto, antes de dispensar aos senhores, quero dizer aos senhores que teremos um novo júri marcado para a semana que vem, para essa mesma temporada. Os senhores estão todos intimados para comparecer no dia tal, ou seja, semana que vem, às 10 horas da manhã, ou às 14 horas, ou seja, a hora que você marcou o júri, às 10 horas da manhã, para o julgamento do processo número tal. Fica desde já ciente, também, senhores jurados dispensados nessa data, que os senhores não serão intimados. Os senhores estão sendo intimados agora. Então, os oficiais de justiça não irão procurá-los. Então, os senhores já estão, a partir desse momento, intimados para o júri da semana que vem. Se não tiver, não tem problema. Se não tiver mais júri designado para aquela temporada, você vai, na próxima temporada, sortear outros jurados, né? O juiz vai sortear outros jurados e vai para dispensar todo mundo daquela temporada. Bom, agora sim, dispensados os jurados, né? É interessante que, nesse momento, você formou o conceito de sentença, as partes já estão, as partes já estão ali, já estão todas ali, os jurados estão prontos e as testemunhas em sala separada. Às vezes, nesse momento, é bom você dar uma pausa de 5 minutos, 10 minutos, dizer ao jurado, olha, se os senhores quiserem ir ao banheiro antes de começar, né, chama o oficial de justiça, que o oficial de justiça vai te acompanhar. E, nesse momento, é muito importante você dizer também, assim, para o jurado, olha, a partir de agora, como já disse, vocês estão aqui todos compromissados, quero dar alguns avisos importantes. O primeiro deles, os jurados não deverão sair perto um do outro, mesmo durante o refeitório ou durante ao banheiro, não pode isolar sem a companhia, não pode sair sem a companhia de um oficial de justiça. Né? Porque o que acontece? Às vezes, sempre temos dois oficiais de justiça e nós temos, por exemplo, tem um jurado, um homem e uma mulher, e aí um homem e uma mulher querem ir ao banheiro ao mesmo tempo, e nós temos
mais 5 jurados. E quem vai ficar com esses cinco jurados? Né? E sendo que um vai acompanhar um homem e o outro vai acompanhar a mulher no banheiro. Então, é importante que saiba o seguinte, olha, nós somos 2 oficiais de justiça, nós temos 2 oficiais de justiça, um fica com o grupo e um acompanha aqueles que querem ir ao banheiro, certo? É bom esclarecer isso. E esclarecer sempre, né, que eles não podem comunicar com ninguém, né, não pode fazer comunicação com ninguém. Né? Não se comunicar, porque às vezes o jurado é tão conhecido no fórum, né, que aí ele está ali, o porteiro do auditório, a própria pessoa da limpeza quer conversar com ele. Não, não pode, não pode. Né? Você não pode ficar conversando com ninguém ali. Aí, bom, deu uns 5 minutos, 10 minutos de cafezinho. Nesse momento é importante os oficiais entregarem, né, para os membros, agora membros do Conselho de Sentença, os 7 jurados, membros do Conselho de Sentença, os 7 juízes, entregar a eles cópia da denúncia, né, da pronúncia e do relatório do processo. Né? O Conselho de Sentença tomar conhecimento dos fatos que a pessoa está sendo julgada e, inclusive, qual é a tipificação, qual é o crime que ele está respondendo no processo, certo? Então, vamos lá. O secretário prepara o sistema de gravação da audiência. Geralmente, nós temos um sistema de gravação. No Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nós temos o DRS e temos agora também o Zoom, né, que é um sistema utilizado de gravação. E, nesse momento, o juiz determina que o oficial de justiça traga a primeira testemunha ou a vítima. Às vezes é a vítima, às vezes, para uma tentativa de homicídio, por exemplo, a vítima está viva. Traga a vítima. Né? Vamos ouvir primeiro a vítima. Aí o juiz vai abrir a palavra, né? Vai dizer para a vítima, ó, a senhora vítima, fulano de tal, a senhora está aqui hoje para prestar seu depoimento. A senhora, na condição de vítima, vai primeiro responder as perguntas feitas pelo representante do Ministério Público, depois pela defesa, e, ao final, se eu entender necessário, também farei perguntas à senhora. Lembrando que o Conselho de Sentença também tem direito de fazer perguntas. Então, abre a palavra ao Ministério Público faz a pergunta, depois para a defesa, o juiz também pode perguntar, assim como o Conselho de Sentença pode perguntar. Detalhe, o Conselho de Sentença, todas as perguntas feitas pelo Conselho de Sentença não podem ser feitas diretamente para a vítima ou para a testemunha, assim como são feitas pelo Ministério Público e pela defesa. Né? Todas as perguntas do Conselho de Sentença têm que ser feitas através do juiz. Né? O Conselho de Sentença faz a pergunta para o juiz reformula a pergunta se ele achar que tem que reformular, se ele achar que não precisa reformular, ele só repete a pergunta, mas é importante que a pergunta tenha sido feita pelo juiz presidente, certo? Bom, então vamos ouvir a vítima, vamos ouvir a testemunha, traz lá a testemunha, a primeira testemunha, ouve a primeira testemunha, e assim sucessivamente. E a testemunha é o mesmo rito. A senhora testemunha, olha, importante isso, a senhora testemunha. Qual o seu nome? Testemunha fulano de tal. Qual é a data de nascimento? Fulano de tal. Qual o nome da sua mãe? Fulano de tal. Qual a sua profissão? Enfermeira. Qual é onde a senhora mora? Fulano de lugar tal. Né? Moro na rua tal, no bairro tal. Nessa hora que o juiz está qualificando a testemunha, é o momento que as partes têm para contraditar. A defesa pode dizer assim, doutor, essa testemunha aí, ela tem um relacionamento amoroso com a vítima, teve um relacionamento amoroso com a vítima. Então, eu queria contraditar. E tem prova disso, olha aqui, ó, tem inclusive uma foto deles aqui, que eles viviam, namoravam, tal, tinham um relacionamento. E o juiz, por isso, a partir de agora, então, a testemunha será ouvida não como testemunha compromissada, né, na forma da lei. E aí o juiz abre a palavra ao representante do Ministério Público faz a pergunta, a defesa faz a pergunta, o juiz faz a pergunta, o Conselho de Sentença também pode fazer pergunta, enfim, é essa dinâmica.
né? Essa é a dinâmica. Se a testemunha não foi contraditada e não tem motivo para ser ouvida sem um compromisso, o juiz vai dizer, né? Qual é o seu nome, seu testemunho? Sou testemunha fulano de tal, qual a data de nascimento, mesma coisa. Não houve contradito, o juiz vai dizer, vai perguntar, o senhor é parente, amigo íntimo do acusado ou da vítima? Não, não sou parente nem amigo íntimo. Então, a partir de agora, está devidamente compromissado com a verdade, sabendo que não poderá falsear em juízo, sob pena de cometer crime falso testemunho, e a senhora primeiro responderá as perguntas feitas pelo promotor de justiça, que foi arrolado pelo promotor de justiça, em seguida pela defesa, e, ao final, se eu entender necessário, o juiz farei perguntas, como também o conselho de sentença terá direito a fazer perguntas. Então, isso é a oitiva da testemunha, da vítima do testemunho. Ouvida todas as testemunhas, né, ouvida a vítima, todas as testemunhas, seja testemunha enrolada pela acusação ou pela defesa, a forma é a mesma, né? Observação importante, né? Nunca dispensar as testemunhas por quebrar a incomunicabilidade delas do júri, gente, até o término da instrução, pois as partes, os jurados, poderão querer uma cariação, uma nova oitiva de uma das testemunhas. Então, é importante isso, gente, que vocês prestem atenção nisso, para depois não ter que ficar correndo atrás de testemunha. Então, o que eu faço? Eu tento manter a incomunicabilidade dos jurados, desculpa, a incomunicabilidade das testemunhas, né, para que elas não vá embora também, se oferece café, oferece lanche, oferece almoço, se necessário fosse, janta, o que for. Geralmente, se você ouve elas rápido, dispensa elas rápido também, se instrui logo, mas assim, quando no meu entendimento, né, que eu tenho feito isso, a gente procura a, a ter essa situação das testemunhas, porque mantê-las ali, né, de forma isolada, porque vai que durante a instrução ainda, né, o Ministério Público, a Defesa quer uma cariação, quer fazer uma cariação, o próprio juiz também pode entender de ter uma necessidade de uma cariação. É importante que os jurados não, as testemunhas não sejam dispensadas. Bom, vamos lá. Encerrada a instrução, né, encerrada, aliás, a oitiva da vítima e das testemunhas, passamos ao interrogatório. Né? Passamos ao interrogatório. Antes do interrogatório, gente, é necessário que o juiz conceda ao acusado e ao advogado a entrevista reservada para que o advogado converse com o interrogado, com o acusado, para que o acusado, né, tenha o seu direito de exercer sua defesa, entendeu? Então, isso é importantíssimo, tá? Isso é importantíssimo. Pode até dar nulidade se você não permitir, se o juiz não permitir esse momento de entrevista reservada entre o advogado e o acusado antes do interrogatório. Então, você concedeu prazo, o tempo que a defesa necessitar. Vejam bem, gente, tem que ser um tempo também razoável, né? Não pode ser aquele negócio de ficar uma manhã inteira, uma tarde inteira, mas também você não pode exigir ali que a defesa faça no tempo que o juiz quer fazer ou que o promotor quer fazer, né? Ou que não é. É um tempo razoável, onde, olha só, ali é o momento que o advogado vai discutir tese com o acusado, no momento em que o acusado tem que receber uma instrução. Então, é importante isso. Ele tem que saber o que ele tem que falar, o que ele não vai falar. Então, é importante que esse prazo seja razoável. Eu, geralmente, não cobro esse prazo, né? Nunca tive problema. Já aconteceu do advogado gastar 20, 30 minutos. Não, eu esperei. É um direito dele. Agora, se fosse mais, né? Se ele justificasse que precisava de mais prazo, tudo bem, né? Então, olha só, é importante você permitir esse momento reservado, essa conversa, essa entrevista reservada do acusado e do réu.
Então, terminado essa entrevista, você vai interrogar. Quais são as fases do interrogatório que eu entendo mais adequado? Você qualifica, é importante você qualificar, né, o acusado, é importante você fazer todas as perguntas de qualificação, e aí, em seguida, você vai ler para ele a acusação. Você vai dizer para ele, geralmente eu leio a denúncia, né, e vejo porque é importante você contar para ele os fatos. Olha, aconteceu isso, ou seja, né, você foi aos tantos dias do mês de dezembro do ano de 2014, você esteve, né, na residência de fulano de tal, onde você desferiu 2 tiros contra a vítima e a vítima veio a falecer em detrimento desses tiros. No mesmo dia e hora e mesma circunstância, você esteve no local e lá também subtraiu uma motocicleta e assim por diante, né? Após, para fugir do local. Ou seja, é importante que você traga essas informações para o acusado, para que ele tem que saber se existiu materialidade, né? Se alguém realmente morreu, ele tem que saber, ou foi tentada a morte, ele tem que saber do que ele está sendo acusado, do que ele está sendo acusado, qual a tipificação que o juiz, na pronúncia, pronunciou ele, então ele tem que saber disso. Por quê? Porque é a partir dali que ele vai se defender. Porque o interrogatório, ele além de ser uma peça, né, um momento em que o, o acusado vai instruir o processo, ele também tem um direito de defesa, também é uma peça de defesa, né? E é importante nesse momento, a hora que então você leu, né? Já contou para ele, deu para ele a denúncia ou a pronúncia, né? Tem que ser integrativo, porque às vezes foi denunciado por um crime e foi pronunciado por parte daquilo que foi denunciado, então é importante que você conte para ele você, juiz, conte para ele o que ele está sendo acusado. E antes de fazer qualquer pergunta, né, você diz, olha, você tem o direito de permanecer em silêncio, né, contar a ele os direitos dele. Você tem um advogado, está aqui, é um direito seu, você tem o direito de permanecer em silêncio. Caso não queira responder nenhuma pergunta desse juiz, é um direito do senhor, né, é um direito seu. Mas também tenho que dizer que o fato do senhor ficar em silêncio, isso não implicará prejuízo ao senhor, né? E também tenho que dizer que é o momento de você contar a sua versão, é o momento de você se defender. No interrogatório também é o momento do senhor de se defender. Então, é importante que você traga isso para ele. A primeira pergunta que eu acho muito importante eu faço, né? São verdadeiras essas acusações feitas contra o senhor aqui pelo Ministério Público? Aí ele vai me dizer, sim, são verdadeiras, né? Não, não são verdadeiras. Tá, não sendo verdadeiras, e qual é a versão que o senhor tem sobre os fatos, né? Quer me contar? Ou então já pergunto, tinha alguém com o senhor nesse momento que cometeu o crime? Quem cometeu o crime? Aí você vai desenvolvendo as perguntas, né, de acordo com a necessidade. Bom, encerrado o interrogatório, né, é muito bom que você encerrou suas perguntas, você abra para o Ministério Público fazer pergunta para a defesa, os membros do Conselho de Sentença, naquele mesma situação, naquele mesmo estilo, faz a pergunta para o juiz e o juiz faz a pergunta para o Conselho de Sentença. Encerrado, então, a instrução, ao interrogatório, né, antes de encerrar, o juiz vai sempre perguntar: você tem algo mais a declarar em sua defesa? Né, depois que todos perguntaram, o juiz vai fazer essa pergunta: senhor acusado, né, o senhor tem algo mais a declarar em sua defesa? Ele vai dizer assim: sim, eu quero dizer isso, que eu não estava lá, que não foi eu que cometi o crime, está sendo uma injustiça. Ou então ele diz o seguinte: não quero dizer mais nada. Certo? Então, aí você encerra o interrogatório, e aí o que acontece, né? É importante, olha só, é importante você verificar também a questão de tempo, né? Aí,
aqui você vai... Encerrou a instrução, nesse momento é importante você perguntar às partes. Olha, quando encerramos aqui a instrução, vamos partir agora para os debates orais. Eu gostaria de saber se vocês, se tanto o Ministério Público quanto a Defesa ainda tem algum desejo de acariação de alguma das testemunhas. Pergunta também ao Conselho de Sentença, vejo a necessidade de alguma acariação, de ouvir novamente alguma testemunha. Eu tenho o direito de ouvir novamente a testemunha ou até mesmo de fazer acariação. Se ninguém falou nada, não quero, tá, dispenso, tal, o juiz pode, a partir desse momento, inclusive, dispensar as testemunhas que estavam guardadas lá ainda, né? E outro detalhe, o juiz tem que sempre estar atento à questão, por exemplo, de almoço, de refeições, de café, banheiro, né? Então, assim, por exemplo, terminou o interrogatório, vamos passar agora para os debates, né? Vamos passar agora para os debates, dá ali, vamos lá, 15 minutinhos de 5 minutinhos aí para ir ao banheiro, um cafezinho, um café, vai começar agora, ou então, de repente, é o horário do almoço, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pausar agora para o almoço, vamos suspender a sessão, o julgamento por aí 40 minutos, daqui 40 minutos a gente volta, a gente almoça e volta. Beleza, 40 minutos, suspendeu, volta. Início dos debates. Vamos começar os debates. Olha só, aqui eu quero trazer algumas considerações interessantes. Primeiro, 1 hora e 30 minutos para cada parte, iniciantes pelo Ministério Público. Lembrando que, em caso de mais de um acusado, são 2 horas e 30 minutos para cada parte. Réplica e tréplica, 1 hora para cada parte. Em caso de mais de um acusado, são 2 horas para réplica e tréplica. Olha só, em caso de assistente de acusação, o tempo deve ser dividido entre o Ministério Público e o advogado assistente. Em caso de mais de 2 acusados, os advogados devem dividir o tempo. Caso não exista consenso, o juiz deve fazer a divisão. Então, olha só, repito, 1 hora e 30 minutos para cada parte, iniciando-se pelo Ministério Público. Em caso de mais de 2 acusados, 2 horas e 30 minutos para cada parte. Lembrando que a réplica e a tréplica é 1 hora para cada parte. Em caso de mais de um acusado, são 2 horas para réplica e tréplica. Em caso de assistente de acusação, o tempo deve ser dividido entre o Ministério Público e o advogado assistente. Em caso de mais de 2 acusados, os advogados devem dividir o tempo. Caso não exista consenso, o juiz fará essa divisão. Então, olha só, importante aqui. Importantíssimo. Gente, agora vai aquelas dicas para os representantes do Ministério Público e para a defesa, né? Olha só, uma coisa que eu aprendi no decorrer dos júris, né? Olha só, tem situação interessante. Tem situação em que o Ministério Público insiste numa testemunha, ou a própria defesa insiste numa testemunha que ela vai trazer dificuldade no plenário. Então, olha só, se você já tem, eu estou falando assim, tanto o Ministério Público quanto a defesa, já tem uma testemunha que fez um testemunho ótimo ao seu interesse, seja Ministério Público ou defesa. Lá na fase primeira do júri, para que você vai insistir nela, trazendo ela em plenário, sempre que você pode pedir que seja feito a projeção das imagens ali perante o plenário e dispensar testemunhos? Vamos fazer isso, né? Tem situações, então, assim, é interessante isso, né? Tanto o Ministério Público, o promotor de justiça e a defesa pensem nisso, né? Outra coisa que é interessante, eu acho que os promotores de justiça e a defesa também sabem disso, e deve saber. O jurado, né? Ele tem que estudar muito o jurado.
né? Tem que saber muito do jurado. E olha só, às vezes eu já vi assim muito, promotor de justiça pega um documento e fala assim, olha aqui, ó, nesse documento está assim, tal, tal, e ele vem e entrega para um jurado. Entrega para um jurado, e aí o que que acontece? Entrega aquele documento, já pode entregar? Pode entregar aquele documento para o jurado, desde que ele fala, olha, olha, seu juiz, isso representando a defesa, esse documento está na folha 100 dos autos, ou na folha 100 do processo, né? Ou seja, ele pode entregar? Pode. E aí ele entrega para um jurado só. E os outros seis? Os outros seis ficou com ciúme. Ele foi lá e pegou de volta e não mostrou para os outros seis. Então, cuidado. Tanto o Ministério Público quanto a Defesa. Se você vai mostrar um documento para um jurado, mostra para os sete. Mostra para os sete. Não mostra só para um. Por quê? Isso dá ciúme. Dá ciúme. Então, ele fala, por que o jurado fulano de tal é melhor do que eu? Só ele viu o documento. Então, é importante e a isonomia, né? O princípio da isonomia. Outra coisa, né, que eu já enfrentei, que eu já vi isso, né? Promotor de justiça ou advogado, né? Às vezes é autor de obras, né? Escritor de livros, seja de livro para criança, seja poesia, seja literatura, seja livro de direito. Né? Às vezes o advogado, o promotor leva aquele livro para poder presentear o conselho de sentença. Então isso aqui, queria que presenteá-los com o livro. Não pode, não pode. O promotor não pode fazer isso, o advogado não pode, porque o juiz, ele, naquele momento ali, aquele cidadão não é juiz. O juiz não pode aceitar presente, né? E nem você, como membro do Conselho, como você, como presidente do júri, da sessão plenária do júri, você pode permitir isso. Se tiver uma situação dessa, você, na hora, fala assim, doutor, o senhor não pode. E por que eu estou falando isso? Porque isso já aconteceu comigo. Eu presidi um júri, uma vez um advogado, que eu fazia defesa, ele levou livros infantis, ele queria, como ele viu algumas mães ali, ele queria presentear as mães com aquele livro infantil. Eu falei, doutor, não pode, são membros, são julgadores, são juízes, eles não podem receber presentinhos, o senhor não pode. E aí ela ficou com raiva de mim, né? Ficou com raiva de mim, o que não pode dar? O juiz, doutor, daqui a pouco eu estou te divertindo, porque daqui a pouco você está cometendo um crime, doutor, né? Pode parar por aí, eu não vou, só gostaria de te advertir que você não pode fazer isso, né? Isso sabe. E lá, então, tudo bem, eu me empolguei, me emocionei, mas o senhor tem razão, eu ia pedir desculpa, enfim. Toma cuidado, né, senhores promotores, senhores advogados, toma cuidado com isso. Mas é muito. Aliás, de promotor mesmo, tem algumas situações que a gente vê, por exemplo, essa questão mais às vezes, de oferecer um documento, e acho que às vezes até distração, né? Também do advogado, ser bem atento a isso. Você mostra um documento para alguém, vai lá e mostra para todos, né? E mesmo porque, assim, para não causar ciúme, né? Olha só, então vamos lá. Os debates orais, né? Os debates orais, você abre, geralmente, tanto o Ministério Público quanto a Defesa, eles saúdam os juízes, eles saúdam todas as pessoas, e ali eles vão para os debates, né? A questão das apartes, né? Tem promotor que aceita, tem promotor que não aceita, tem defesa que aceita, tem defesa que não aceita, enfim, vamos seguir a lei, né? Então, tem lá a quantidade de apartes, né? O tempo de aparte máximo que pode acontecer, né? E sempre que houver aparte, é interessante que você devolva tanto ao Ministério Público quanto à Defesa o tempo desse apartamento, né? Mas, geralmente, o pessoal, nem o Ministério Público nem a Defesa tem pedido a parte, né? É muito raro, muito raro. Geralmente, são os advogados, tanto o Ministério Público quanto o advogado, cada um quer trabalhar ali a sua tese sem ser interrompido e sem interromper ninguém. Então, como ele não quer, geralmente o advogado não quer ser interrompido, ele também nem interrompe o promotor de justiça. Pode acontecer? Pode. Então, bom, vamos lá. Encerrada
Então, durante os debates orais, o juiz deve ficar atento à manifestação do Ministério Público e da Defesa para proceder com a elaboração dos quesitos. Eu geralmente faço isso. Enquanto eles estão nos debates ali, eu já formulei, estou formulando os quesitos, né? Mas eu deixo para distribuir os quesitos para as partes, quando, no finalzinho ali, porque às vezes pode acontecer de ter os debates, ter a réplica, ter a tréplica, e às vezes pode acontecer do advogado de defesa trazer uma última tese na tréplica. Né? Então, você tem que inserir todas as teses, né? Todas as teses. Geralmente, né, a tese do Ministério Público está aprovada a materialidade, está aprovada a autoria, quero condenação, né? Não é para absolver, quero a condenação. Às vezes tem ali, às vezes, as qualificadoras, né? Eu quero qualificadora, motivo torpe, situação que dificultou a defesa da vítima, né? Enfim, ele traz ali todas essas qualificadoras. E aí o que acontece, né? Que é importante o juiz entender isso, né? Que nesse momento das teses, né? Terminou ali os debates orais, o juiz já entrega para as partes os quesitos elaborados e indaga para os jurados. Conselho de sentença. Os conselhos de sentença estão aptos, os jurados, ou os membros do conselho de sentença, estão aptos a julgar, e aí se eles disserem assim, sim, estamos, aí, e se alguém disser, não, eu não estou, qual a sua dúvida? A minha dúvida é em tal ponto, né? O juiz tem condições de esclarecer? Se o juiz tem condições de esclarecer, tem. Agora, se não for uma situação que não tem condições de do juiz esclarecer, dissolve o conselho de sentença e marca outro juiz, né? Mas, assim, geralmente não tem essas indagações absurdas, né? Geralmente são, às vezes, ali alguma questão que o juiz mesmo consegue esclarecer. Então, vamos lá. Em caso positivo, em que os membros do Conselho de Sentença disse, né, que estão aptos a julgar, o juiz-presidente então lê e explica a significação legal de cada quesito. Né? Por exemplo, eu posso pegar, eu posso pegar um quesito, né? Eu posso pegar um quesito em que posso dizer, por exemplo, eu tenho, vou dar um exemplo aqui, um exemplo de uma situação que já aconteceu. No dia 23 de agosto de 2014, por volta das 22h19, na Avenida Saldanha, esquina com a Rua Ferreira, centro, na cidade de Jussara, a vítima, fulano de tal, recebeu o disparo de arma de fogo que lhe causaram as lesões descritas no laudo do exame cadavérico de folhas 247 a 228, desculpa, 247 a 258. Então, esse é o quesito da materialidade, certo? O quesito da materialidade. E aí, olha só, então agora nós vamos ler os quesitos, né? Ler os quesitos. O juiz lê todos os quesitos. Quesito da autoria, o acusado, segundo quesito, o acusado, fulano de tal, praticou o crime, sendo autor do disparo da arma de fogo, lesionando a vítima, fulano de tal, sim ou não? Terceiro quesito, o jurado absolve o acusado, fulano de tal, sim ou não? Quarto quesito, né, que é uma qualificadora, o acusado, fulano de tal, praticou o crime mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, realizando disparo de surpresa contra a vítima, fulana de tal. Né? Então, esses são os quesitos. Olha só, que eu tenho 4 quesitos, eu trouxe aqui 4 quesitos, né? E os quesitos são de uma série só. Estou falando só de uma acusada. Porque pode ter quesitos de crimes diferentes e quesitos de
acusados diferentes. Por exemplo, um homicídio que tem 3 acusados, está sendo julgado 3 acusados. Eu vou ter que fazer para cada acusado para cada acusado eu tenho que fazer uma série de quesitos. E se tiver mais de um crime, eu também tenho que fazer uma série de quesitos para cada crime, entendeu? Então, é importante que vocês saibam disso, né? Então, detalhe, se existe mais de um acusado, o juiz-presidente deve formular uma série de quesitos para cada acusado. Se tiver também mais de um crime, deve o presidente formular uma série de quesitos para cada crime. Olha só. Então, nesse momento, eu quero parar para poder dizer como ocorre o julgamento. Então, bom, o juiz lê os quesitos em plenário, o juiz lê os quesitos em plenário. Aí o juiz, nesse momento, ele pergunta de novo, o Ministério Público da Defesa: doutores, os senhores têm alguma objeção em relação a algum quesito? Aí o Ministério Público fala assim: não, eu concordo com o quesito. A defesa: doutor, esse tem um quesito aí que eu gostaria que o senhor reavaliasse. Tal. Aí o juiz vai reavaliar. Se tiver pertinência, o juiz altera o quesito. Pode alterar. O juiz altera o quesito e pergunta: doutor, o senhor concorda com a alteração? Não, concordo. Tá ótimo, né? Tá assim, tá sem problema. Então, o que aconteceu? Você fez ali os quesitos e as partes não tiveram nenhuma objeção. A objeção que teve foi rearranjado ali, consertado. Bom, então vamos lá. Então, os quesitos estão pronto. Agora nós vamos fazer o quê? Convida, o juiz-presidente convida os membros do Conselho de Sentença a se recolherem na sala secreta. Caso não exista a sala secreta, deve pedir que os presentes ali no plenário se retirem do plenário, permanecendo apenas as pessoas que irão participar do julgamento, ou seja, apenas as pessoas que vão participar da votação. Quem são? O juiz, o representante do Ministério Público, o defensor, o oficial de justiça e a secretária. Certo? Só essas pessoas que vão permanecer. Então, o que acontece? A partir daquele momento, né, recolheram-se à sala secreta ou ficaram em plenário, começa a votação. Os jurados vão responder aos quesitos formulados pelo juiz. Né? Então, o que o juiz vai fazer? O jurado. Atenção, nesse momento é muito importante vocês prestarem atenção nisso. Explicar ao jurado o significado de cada quesito e ainda que a cédula introduzida na urna, ou seja, voto, significa resposta ao quesito. Ou seja, a cédula introduzida na urna de descarte não tem valor. Então, olha só, aqui é importante vocês ter a noção disso. Olha só, é importante, eu tenho aqui duas urnas, né? Uma urna diferente da outra. Uma urna diferente da outra. Geralmente vem assim: voto, descarte, voto, descarte. Mas, enfim, aqui não tem mais, eu quero exemplificar. Temos aqui duas urnas. O que acontece? Essa urna, na minha mão direita, né, mais ela tem um abaloamento aqui, a outra é retinha, essa abalolada será onde introduzirá o voto. Então, ser esclarecido. O primeiro oficial de justiça vai passar colhendo o voto. E você tem que ensinar, o juiz tem que ensinar para o jurado o momento de votar. Como deverá votar? O juiz vai dizer assim: olha, senhores jurados, os senhores membros do Conselho de Sentença, os senhores estão recebendo nas suas mãos duas cédulas. Uma cédula com a expressão sim e outra com a expressão não. Todos os quesitos serão respondidos pelos senhores e pelas senhoras apenas através dessas duas cédulas. Lembrando que os senhores receberão para cada quesito, para cada pergunta, antes do quesito, os senhores receberão essas duas cédulas. Cada um dos senhores receberão duas cédulas. E aí,
O juiz explica o quesito, né? Explica o quesito e faz a pergunta, e o jurado vai introduzir. Olha, senhor jurado, o senhor vai ficar com duas cédulas na mão, e quando o oficial de justiça passar, o senhor vai introduzir na primeira urna o seu voto. Introduziu, o oficial de justiça passou, pegou o primeiro voto. E essa cédula que ficou na sua mão? Vem o segundo oficial de justiça com a segunda urna e faz o quê? Descarte. Descartou. Então, o que, que vai acontecer? Terminou, então, o quesito, o oficial de justiça leva a primeira urna para o juiz começa o quê? A tirar de dentro da urna os votos. Primeiro voto em resposta ao primeiro quesito. Sim, o juiz mostra, todo mundo. Ou seja, segundo voto em resposta ao primeiro quesito. Sim, né? Bom, sim. Vai para o terceiro voto. Terceiro voto em resposta ao primeiro quesito. Sim. Vamos lá. Vai deixando, vai separando. Quarto voto em resposta ao primeiro quesito. Vamos lá. Sim. Então, quatro votos no mesmo sentido, desnecessário o escrutínio dos demais. Bom, votou o primeiro quesito para o segundo quesito. A mesma coisa. A mesma coisa no segundo quesito. O que, que é a mesma coisa? É distribuído novamente para os jurados as duas cédulas. As duas cédulas. Né? A primeira cédula, dizendo, ó, duas cédulas. Então, agora vamos para o segundo quesito. Então, nós votamos o quesito materialidade, vamos votar o quesito da autoria. Assim, agindo no dia tal, tantas horas, o acusado, fulano de tal, foi quem desferiu o tiro, que foi a causa morte da vítima, fulano de tal, sim ou não? Então, você acabou de fazer o primeiro quesito. E aí você vai fazer o quê? Você vai lá, no oficial de justiça, vai de novo passar com a primeira, a primeira urna, introduzir o voto. E o outro que ficou na mão, descarte, descarte. Então, é assim, é simples. Então, você repete, né? Você repete todas essas esses quesitos, lembrando que, primeiro quesito, materialidade, né? Vou de novo ler o quesito, essa série de quesitos, para vocês entenderem como é que é. Então, no dia 23 de agosto de 2014, por volta das 22 horas, 19 minutos, na Avenida Saldanha, esquina com a Rua Ferreira, centro, cidade de Jussara, a vítima, fulano de tal, recebeu disparo de arma de fogo que lhe causaram a morte, as lesões descritas no laudo do exame cadavérico, causando-lhe a morte, sim ou não? Né? Aí é aquela hora, né? Aquela hora que o oficial de justiça já distribuiu a cédula, né? Aí o jurado vai fazer o quê? O jurado vai colocar dentro da primeira urna o voto e dentro da segunda urna o descarte. Encerrou a mesma coisa, né? Então, encerrou o voto, vem a votação, vem cá, o juiz vai escrutina todos, né? Todos os sete votos, né? Aliás, todos até atingir quatro no mesmo sentido. Atingiu quatro no mesmo sentido, para por aí. E aí, o que, que acontece? Vamos agora para o quesito da autoria, o segundo quesito. O acusado, fulano de tal, praticou o crime, sendo autor dos disparos da arma de fogo e causaram a morte da vítima, fulano de tal. Aí você, sim ou não? Aí você faz a pergunta, sim ou não? E eles vão responder. Da mesma forma, com as duas cédulas, somente com as duas cédulas. Com as duas cédulas, ele vai escolher uma. Né? Está com duas cédulas na mão, a resposta ao voto é uma cédula, né? Uma só que ele vai colocar na urna. Colocou na urna uma, ficou com a outra na mão, descarga. Bom,
Então, vamos lá. Nós já temos materialidade, temos autoria. Agora, vamos para o terceiro quesito. O terceiro quesito, o juiz vai perguntar. O jurado absolve o acusado fulano de tal? Olha só, se o jurado disser sim, o acusado está absolvido. Se ele disser não, o acusado está condenado. Então, é muito importante você, juiz, ter muito essa experiência de sempre dizer o seguinte: olha, o jurado absolve o acusado fulano de tal? Sim, tese da defesa, não tese do Ministério Público. É muito importante você sempre dizer, né, qual de quem é a tese, até mesmo para ele saber se... Porque o que acontece? Na tese, por exemplo, de absolver, pode vir legítima defesa, né, pode vir... ele pode alegar que aconteceu situação que impossível dele se superar, enfim, diversas coisas. Inclusive, você pode perdoar, você, jurado, o jurado pode perdoar. Então, é importante que no terceiro quesito, né, todos os quesitos, você sempre diga, né, sim ou não, sim, tese do Ministério Público, não, tese da defesa, né, por exemplo, na materialidade. Né, na materialidade, geralmente, não tem muita divergência, mas é importante você falar. Sim, sim, tese do Ministério Público, não tese da defesa. Sim, tese do Ministério Público, não tese da defesa. Sim, tese da defesa, não tese do Ministério Público. Né? Então, vamos dizer que, nesse quesito da jurado absolve o acusado, vamos dizer que ele diga não. Se ele disse não, se os jurados, os 7 jurados disseram não, o que acontece? Ele está condenado. Se ele está condenado, o juiz vai fazer o quê? O juiz vai quesitar o quarto quesito. Né? Nesse caso aqui, qual que é o quarto quesito? O jurado, fulano de tal, praticou o crime mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, realizando disparo de surpresa contra a vítima, fulano de tal, sim ou não? Né? Olha só. Então, lá no terceiro quesito, você está condenado. No quarto quesito, se você disser sim, você vai aumentar o quê? Você vai aumentar a pena, né? Vai aumentar a pena. Se você disser não, você vai estar afastando a qualificadora, não vai aumentar a pena. Então, basicamente, eu gostaria, eu quero dar uma aula só de quesitos para poder, aí a gente aprofunda mais. Nesse momento que eu estou dando uma pincelada geral, né? Bom, terminado o voto, a votação, o juiz-presidente convida feita a votação, tal, foi feito o termo de votação, né? Então, nesse momento, o juiz pede que o... Desculpa, vamos lá. No momento da votação, sempre que atingido o quantitativo de 4 votos, no mesmo sentido, desnecessário discutir os demais votos. É importante saber disso. Terminada a votação, retornar ao plenário e não existindo sala secreta, né? Não existindo sala secreta, são reabertas as portas do plenário. Neste momento, o réu deve ser levado à frente do juiz, presidente. Neste momento, o juiz confecciona a sentença. O juiz, geralmente, confecciona, eu, no meu caso, confecciono a sentença ali mesmo, no plenário, não me recolho ao meu gabinete e nem me recolho em lugar nenhum. Né? Geralmente, quando a sentença eu faço ali rapidinho, confecciono ela rapidinho, e em seguida eu faço o que? A leitura da sentença. Né? Faço a leitura da sentença, e eu, nesse momento eu também leio a sentença e faço as minhas considerações finais, onde eu agradeço, né? O vice-presidente agradece as homenagens recebidas, né? Retribuindo-as, e agradece aos jurados pelo comparecimento e os relevantes serviços prestados à justiça, né? O juiz-presidente, nesse momento, também, aí, ele já lida a sentença, ele já faz esses agradecimentos. Esses agradecimentos podem ser feitos tanto antes de ler a sentença, como no final. O juiz-presidente declara encerrada a sessão de julgamento, dispensando o jurado,
e, ao mesmo tempo, convocando-os para a próxima sessão, caso exista novo júri na temporada. Né? Se existir novo júri na temporada, na hora que termina o júri, o juiz deve já intimá-los para o próximo júri. Né? Então, o juiz pede aos oficiais de justiça, em seguida o juiz pede aos oficiais de justiça que apresente a certidão de comunicabilidade. Passado esse momento também, o juiz deverá concluir a ata, né, conferir a ata junto com o secretário. Essa ata, junto com essa ata, deve vir o termo de comunicabilidade assinado pelos oficiais de justiça, porque os oficiais de justiça é quem certifica a incomunicabilidade do jurado. Então, como é da responsabilidade deles, é eles que certificam isso. Então, e na ata é narrado todo o ato, a sessão, do começo ao final. Né? Então, é muito importante que o juiz faça essa conferência, né, da ata, que na ata tenha o nome de todos os juízes do membro do Conselho de Sentença, o nome da promotora de justiça, o nome do assistente de acusação, o nome do advogado, o nome do acusado, né, o réu, que ele, naquele momento já é réu, se for condenado, se ele for absolvido, ele é o acusado. Enfim, tem que ter assinatura. É importante salientar, né, lembrar, né, que o juiz deve observar se todas as assinaturas dos termos estão ali, né? Todos os termos têm que estar assinados, inclusive a ata. Gente, é importante a assinatura na ata. A ausência de assinatura de qualquer um dos atores da sessão de julgamento pode causar nulidade. Você já viu isso, né? E é isso, foi assim, muito, muito superficial, mas é um roteiro prático para que vocês, principalmente os juízes, né, tenham uma noção de como é feita uma sessão plenária do Tribunal do Júri, né, que os advogados, como os advogados. Eu falei muito pouco aqui do papel do promotor e do advogado, mas são papéis riquíssimos, né, que eles têm. É importante que vocês saibam disso, né? E lembrar que o melhor juiz do Tribunal do Júri é aquele que não aparece durante o ato, né? Quanto menos ele aparecer, melhor, como dizia o desembargador Bairro. Quanto menos o juiz aparecer, melhor, porque juiz no Tribunal do Júri deve se comparar a um árbitro de futebol. Quanto menos o árbitro aparece, melhor é a partida. Né? E, então, para o juiz no Tribunal do Júri também é assim, quanto menos ele aparecer, melhor. E lembrar, gente, que a sociedade é quem escolhe o tipo de gente que ela quer que viva com ela no seu meio, todos os dias, e não o próprio Poder Judiciário. Tá bom? Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Muito bom estar aqui falando hoje sobre o Tribunal do Júri.